Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cícero Feijó. Hoje a gente está começando o nosso curso de Lógica de Programação. Eu vou estar com vocês agora durante esse primeiro módulo da nossa formação, principalmente para quem que é interessado, principalmente para quem está ingressando na carreira de desenvolvedor, está transicionando de carreira e precisa justamente começar pela base, né, onde a nossa lógica de programação entra e onde a gente começa a construir toda a parte conceitual, teórica de como funciona o desenvolvimento utilizando as principais tecnologias que a gente vai ver voltada para o mercado, né, de desenvolvimento de software, tá? Antes de mais nada, né, entendendo um pouquinho aqui, dando uma introdução para nós aqui, relacionado ao que o curso serve, como é que ele é direcionado e como que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, tá? A linguagem de programação e a lógica de programação é a base para toda e qualquer linguagem que tem no mercado de desenvolvimento. Então, vocês já devem ter ouvido falar em JavaScript, Java, PHP, .NET, Python, uma série de outras tecnologias, né? Todo dia está surgindo tecnologia nova, mas basicamente a lógica de programação é o alicerce para tudo. Conhecendo lógica, vocês podem ficar tranquilos que você se adapta a qualquer tipo de tecnologia que tiver no mercado que seja voltado para o desenvolvimento de software, tá? Então, por isso que é bom exercitar. A gente tem uma série de exercícios aqui. Vou trazer exemplos voltados para o nosso dia a dia, que fica mais fácil de entender, mas já convido vocês a exercitarem bastante, tá? Pratiquem bastante a lógica, porque é um aprendizado contínuo. Não interessa se vocês têm 5, 10 anos de carreira, a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova, uma técnica nova em lógica de programação, tá? Basicamente, a lógica de programação ela é uma forma de organização do raciocínio, é uma maneira que nós temos de colocar um passo a passo das coisas que devem ser feitas para serem interpretadas pelo computador, né, ou pelo dispositivo, pelo hardware que vai executar nossa aplicação. E como eu falei para vocês, com a prática a gente vai criando novas técnicas que visam agilizar justamente o desenvolvimento e o principal de tudo, a resolução de problemas. Então, todo software que vocês desenvolverem, ele vai estar com uma finalidade muito específica, mas sempre voltado para resolver algum problema, atender alguma necessidade, certo? O nosso curso ele é dividido por cada capítulo tendo os objetivos sendo apresentados no início, tá? Então a gente tem o capítulo 1, o 2, o 3, o 4 e sempre no início do capítulo eu vou estar apresentando para vocês os objetivos e qual é que é a nossa meta, né, de aprendizado durante esse capítulo. Basicamente, no primeiro, no que a gente está começando agora, a intenção é apresentar para vocês o que é a lógica de programação, o que é um algoritmo, como implementar um algoritmo e quais são as linguagens, né, o que são as linguagens de programação, dando até exemplo de algumas linguagens que a gente tem no nosso mercado atualmente agora, né, na área de desenvolvimento, principalmente voltada para a web, que é o que a gente ouve falar bastante, tem bastante popularidade e demanda no mercado de trabalho, tá? Já tinha citado antes, então, o que é a lógica de programação? A lógica de programação é uma maneira rigorosa de raciocinar. Tá? É um encadeamento coerente de instruções que obedecem certas convenções e regras. É uma organização e planejamento dessas instruções de forma assertiva a fim de viabilizar a implementação de um programa. Então vejam bem, uma maneira rigorosa de raciocinar. O que seria esse rigorosa? Né? O que é o encadeamento coerente de instruções? Tudo isso a gente vai ver num passo a passo de como começar a implementar nosso primeiro algoritmo. Já dando, né, um spoiler aqui que o algoritmo justamente é o nosso código para implementar e resolver algum problema, certo? Vamos pegar o primeiro exemplo do que a gente tem aqui, já pensando só em raciocínio lógico, tá? A gente vai ter que desacelerar um pouco, principalmente na questão do raciocínio, porque é muito comum ter uma série de coisas que são óbvias para nós, mas no momento de transpor isso para um algoritmo fica bem difícil. Justamente porque a gente pensa muito rápido, a gente raciocina muito rápido. E tem muita coisa que para nós é óbvia, mas para outras pessoas e para o computador não é uma coisa fácil de ele assimilar. Então não adianta eu ter um computador super poderoso se eu não escrever um algoritmo ou com uma lógica que fique coesa, fácil dele entender. Tá? Primeiro detalhe, vamos pegar a linha de raciocínio que o ser humano é um mamífero. Tá? Todo mamífero é um animal. Logo, todo ser humano é um animal. Então vejam que eu tenho três frases, três afirmações que me levam a ter uma conclusão no final.
todo ser humano é um mamífero, todo mamífero é um animal, são frases independentes, mas lá no final eu consigo cruzar essas informações, né? Então, logo, todo ser humano é um animal. Isso daqui é um raciocínio lógico. É um raciocínio que, em cima de duas afirmações, eu consegui chegar numa terceira. Tá? Vamos pegar mais um exemplo. Verificação de e-mail. Como verificar um e-mail? A gente liga o computador, abre o aplicativo de e-mail, lê o e-mail e finaliza a nossa tarefa. Tá? Tem outras coisas que podem acontecer? Tem. E desde cedo eu já começo a incentivar vocês a não se preocuparem com elas. Então a gente vai seguir sempre pela linha de dois termos que a gente utiliza bastante na área no mundo de desenvolvimento, que é o Happy Path, o caminho feliz, ou seja, como se nada de errado pudesse acontecer, e o Baby Step. O Baby Step é justamente um passo de bebê que a gente fala, né? Uma criança ela não nasce correndo, não nasce pulando, ela começa aos poucos, ela começa se mexendo um pouco na cama, ficando de bruços, se arrastando, até ela começar a engatinhar, cair os primeiros tombos, né? E depois começar a caminhar se firmando em algumas coisas até ela chegar na evolução, que é o correr, pular e assim por diante. Tá? E é aqui que a gente vai seguir essa linha. Então, num caminho feliz, indo num passo a passo simples, evolutivo, a leitura de e-mail funciona, né? Eu consigo ligar o computador, abrir o aplicativo e ler o e-mail. Tem outros problemas que podem acontecer no mundo afora? Sim. Posso estar sem internet, posso estar sem energia, eu posso estar sem o aplicativo de e-mail, posso não ter a conta, posso ter esquecido a senha, pode não ter chego o e-mail que eu quero ler, mas a gente não está fazendo o tratamento disso daqui ainda. Mas sim, quem está pensando nessas alternativas, nessas possibilidades, de certa forma está correto porque já está pensando na evolução do software. Mas a gente não vai atacar isso de primeira, tá bom? Então, o que acontece? O que é o programar no final das contas? Aqueles passos a passos que eu mostrei para vocês anteriormente, eles significam que eu estou encadeando algumas instruções, né? Liga o computador, abre o software de e-mail e assim por diante. Então, programar significa encadear uma série de instruções para que a gente consiga chegar na solução do problema. Qual é que era o meu problema? Eu precisava ler um e-mail, ok? A lógica de programação, ela é a técnica de organizar pensamentos com uma sequência lógica de forma encadeada para atingir um determinado objetivo, ou seja, resolver o meu problema. Então, a necessidade que eu tenho para resolver alguma coisa, eu acabo transcrevendo ela com lógica de programação para código. E esse código tem que ser escrito num passo a passo, que é o que a gente estava enumerando no slide anterior. E aí eu chego no termo que eu já tinha adiantado para vocês do que é um algoritmo. Um algoritmo é a sequência de passos que a gente estava escrevendo, que pode ser conhecida como um conjunto de instruções para se chegar a um determinado objetivo. Então, tudo pode ser tratado como um algoritmo. Se vocês pegarem, por exemplo, uma receita de bolo e colocarem num papel, ou estiverem lendo de um papel, estiverem lendo de um livro, né, aquela receita ela é um algoritmo. Por quê? Porque ela é um passo a passo, ela visa resolver um problema, que é, ou seja, fazer um bolo, fazer uma massa, fazer uma lasanha, e acaba, né, sendo escrito um passo a passo para que qualquer pessoa consiga entender. Independente se é uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, uma pessoa que saiba cozinhar ou não. Tá? Então, como eu falei para vocês, exemplos disso, né, de algoritmos do dia a dia. Uma receita de bolo, como dirigir um carro, como ir de ônibus para o trabalho. Isso tudo é exemplo de passo a passo que está no nosso dia a dia e a gente não dá muita bola. A gente abstrai e faz no piloto automático, digamos assim. Tá? Então vamos pegar mais um cenário aqui. Eu preciso realizar uma chamada telefônica. Tá? E agora eu vou começar a me preocupar com aqueles outros problemas para conseguir me proteger um pouco mais de outras situações que podem vir a acontecer. Se eu pegar um telefone, né, um celular, o que eu vou fazer? Eu vou desbloquear o telefone, vou localizar o número do contato na minha agenda, vou clicar em discar, vou falar com a pessoa que atender e vou desligar a chamada. Isso funciona, desde que tudo aconteça bem, corretamente. Tem outros cenários que podem acontecer aqui? Tem. Posso não ter o número da pessoa, a pessoa pode não atender, né? Eu posso ter ligado errado e uma série de outras coisas que podem acontecer aqui, que pode vir a falhar essa nossa receita. Então eu começo a me proteger um pouco mais. Isso daqui é uma melhoria, tá, do que a gente está fazendo. Então eu vou desbloquear meu telefone. Se eu localizar o número do contato, eu vou clicar em discar,
Vou falar com a pessoa que atender e vou desligar a chamada. Tá? Então, primeiro eu fiz funcionar em uma determinada situação. Agora eu estou fazendo uma melhoria. Vejam que isso é muito comum no dia a dia do software, né? A gente desenvolve um software e entrega algumas funcionalidades. E aquelas funcionalidades vão aumentando. Pessoal aí que usa aplicativo para pedir comida, para pedir o carro para buscar em casa, é comum às vezes aparecer umas notificações dizendo: ah, agora você pode fazer tal coisa, agora você pode mandar uma entrega de moto, agora nós fazemos a entrega do seu pet na pet shop também, nós buscamos, né, o seu pet direto na pet e entregamos em casa. Então tem uma série de funcionalidades que vão sendo agregadas conforme o aplicativo vai ficando mais maduro. Em cima desse cenário aqui, eu poderia fazer mais uma tratativa, mais um tratamento. Desbloqueia o telefone. Se localizar o número do contato, clica em discar. Né? Na situação anterior, fale com a pessoa que atender e se ninguém atender. Então, se a pessoa atender, fale com a pessoa que atender e desligue a chamada. Tá? Por que eu faço essas condições, né, esses Cs que vocês estão vendo aqui dentro do código? Justamente para o meu software saber como se comportar em outras situações que não seja o happy path, que não seja o caminho feliz. O que acontece quando isso não está tratado direito em uma aplicação? Vocês já devem ter acostumado de abrir um software na máquina de vocês, no computador de vocês ou no celular e ver que de repente em determinada operação que você executa ele fecha sozinho. Então, esse fechar sozinho normalmente é um cenário que aconteceu na operação que não foi tratado. E esse cenário a gente conhece ele como defeito ou também como um termo técnico chamado bug. Tá? Então, tem que testar, só que nem sempre eu, como desenvolvedor, consigo testar todos os cenários. E isso pode gerar operações que eu não consigo prever dentro da minha aplicação e ela pode inesperadamente fechar ou mostrar um erro na tela para o meu usuário final. E eu não quero isso, porque quando isso acontece, é uma falta de qualidade na minha implementação, no meu software. Né? Então, essa evolução aqui, pessoal, ela é comum, ela é natural. Normalmente a gente já não sai escrevendo nesse modelo, a gente começa do modelo mais simples e vai evoluindo. Claro que, como eu falei para vocês no início do vídeo, se vocês estiverem exercitando bastante a lógica de vocês, vai ter coisas que vocês já vão estar se acostumando automaticamente a já tratar desde o início do desenvolvimento. Tá? Agora, se vocês estiverem realmente começando, como a gente está começando agora, a conhecer a sintaxe, conhecer a linguagem, conhecer como funciona, tem coisas que eu simplesmente peço, deixem de lado e se preocupem com elas depois. Tá? Que é só um exemplo de como a gente vai chegar e o que a gente pretende atingir mais lá no final do nosso curso. Certo? Como é que eu escrevo um algoritmo, então? Se eu já mostrei para vocês que isso daqui é um exemplo de algoritmo, o que eu tenho que ter cuidado na hora de escrever? Eu posso sair escrevendo simplesmente da maneira que eu penso na minha cabeça? Não. Tá? Usem poucos verbos por frase. Tá? Aqui eu não estou falando de uma linguagem de programação ainda, num JavaScript, num Python. Estou falando da lógica, a essência de tudo. Escreva o algoritmo para uma pessoa que não é da área técnica, tentando deixá-lo o mais claro possível. Ah, mas os meus colegas são da mesma área que eu. Não interessa, tá? Literalmente não interessa. Escrevam o software, a aplicação de vocês como se fosse para uma pessoa leiga, porque isso daí vai atingir, né, um termo que a gente fala de legibilidade. A legibilidade, quanto mais legível o meu código, mais fácil de compreender, mais difícil de dar problema, porque tanto vocês que desenvolveram quanto outras pessoas vão conseguir compreender esse software agora ou daqui a um ano, 2 anos. Então, saibam que vocês vão esquecer o que vocês implementaram e como implementaram, como vocês estavam raciocinando naquela época que escreveram aquela aplicação. Então, escrevam algo que fica fácil de entender até para o eu do futuro, né? Para vocês do futuro conseguirem se achar dentro daquele código. Tá? Não escrevam frases que tenham sentido ambíguo. Isso vai ficar mais claro depois, mas até aqui no nosso português a gente sabe que tem frases que têm duplo sentido, então tem que ter esse cuidado. Sejam objetivos, e escrevam sempre frases curtas e não muito complexas. Tá? Então, ali no caso do telefone, eu não vou dizer diretamente desbloqueie o telefone e ligue para o contato. Isso é uma frase só, eu estou colocando duas instruções. Se der problema em uma delas, eu não vou saber em qual que deu problema. Vai dizer que deu erro naquela linha daquelas duas instruções. Por isso que a gente procura botar o passo a passo, né? O step by step dentro do nosso código. Vamos pegar o exemplo do algoritmo de fazer o bolo?
Então, como é que funciona? Como é que se comporta e se escreve um algoritmo, tá? O algoritmo em si, ele é composto por entrada, processamento e saída. Na entrada, se fosse um algoritmo de fazer o bolo, eu teria os ingredientes. O meu processamento seria a mistura e o cozimento. E a saída é o que eu espero lá na ponta, problema resolvido, é o meu bolo. Lógico, né, pessoal, que para fazer o bolo, eu tenho que fazer uma ordem. Eu tenho uma ordem das coisas. Eu não posso simplesmente colocar os ovos, a farinha e colocar diretamente no forno. Eu tenho que bater, eu tenho que colocar fermento, eu tenho que colocar os outros ingredientes. Se for um bolo de chocolate, eu tenho que botar o chocolate, por aí vai. Então tem uma ordem das coisas acontecerem. Essa ordem está onde? Está dentro do meu algoritmo. A entrada dos ingredientes também, ela começa no início. Então vou dando insumos para o meu algoritmo funcionar, ele vai processar e depois eu coloco ele a resolver para nos entregar. Tá? Vamos pegar agora um exemplo mais convencional, mais voltado para a área de resolver problemas, não só culinários, digamos assim, sim problemas que a gente teria no dia a dia. Como é que funciona o algoritmo para calcular a média de notas? Eu tivesse três notas, né, de alunos. As entradas seriam as notas, nota 1, nota 2, nota 3. O meu processamento seria a média. Como é que eu calculo a média de três notas? Eu somo as três e divido por 3. E a minha saída seria a média dessas três notas. Então vejam que ali no meio tem uma operação matemática, uma operação aritmética sendo realizada, eu tenho uma fórmula e eu tenho um dado sendo atribuído ali dentro de uma palavra chamada média, que é a mesma média que eu vou entregar lá na saída. Tá? Esse é um algoritmo de calcular notas. Então se eu tivesse que escrever ele no papel, eu escreveria, leia a nota 1, a nota 2, a nota 3, some as 3 divida por 3, mostre o seu resultado na tela. Certo? Então, aqui está o passo a passo, exatamente como eu falei para você, soma todas as notas, divide por 3 e exibe o resultado na tela. A gente vai ter o sucesso do nosso algoritmo. Cenários, né, que a gente não está tratando. Se eu botar uma letra no lugar da nota, se eu botar uma nota inválida, o que acontece? Não estou tratando aqui. Estou tratando o caminho feliz, assumindo que tudo vai correr perfeitamente do jeito que eu programei. Tá? Nesse estado aqui, ele não está fazendo esse tipo de tratamento que nem o caso lá do nosso telefone, certo? Se a gente fosse separar as coisas, a inteligência está dentro do nosso software, tá? Então essa simbologia que tem aqui embaixo a gente se pode dar a entender que é software. Vocês vão entender isso mais para frente depois em outros cursos. E o corpo do nosso computador, a CPU e o teclado dele, tá? São os responsáveis por processar aquilo que a gente programa. Então aqui a inteligência em si, a gente pode ver que tem um diagrama que parece um fluxo aqui, um fluxograma, ou seja, um fluxo de passo a passo e decisões escrito em código. Tá? Então a CPU, teclado, monitor e assim por diante é o que processa, né, e entrega os resultados para nós dentro da nossa implementação. Tá? E quanto à linguagem? O que a gente vai usar e como é que funciona? Tá? Cada linguagem possui a sua gramática. Quando eu falo em linguagem para vocês, é a mesma coisa que eu estivesse falando numa coisa chamada idioma. Né? A gente tem o idioma português, inglês, francês. Todos eles funcionam de jeito parecido. O que troca? Troca as palavras, a pronúncia, a gramática, né? A ordem de algumas palavras também. Mas é tudo muito parecido. Eu só tenho que me adaptar. Falar é a mesma coisa. Agora muda esses sentidos que a gente está falando, pronúncia e assim por diante. Então, cada linguagem possui sua gramática. No termo técnico, cada linguagem possui a sua sintaxe. Nós vamos focar nesse curso em lógica. E como é que a gente vai resolver isso? Utilizando uma linguagem verbal e formal. Nós vamos escrever no que a gente chama de pseudocódigo ou portuguol, ou seja, vamos escrever em português nossos algoritmos. Isso não vai limitar vocês em aprender lógica, porque a gente vai ter uma grande vantagem em cima disso, que é justamente focar na lógica, tá? E o focar na lógica acaba nos evitando que a gente tenha um esforço cognitivo para aprender uma linguagem, certo? Então essa linguagem do pseudocódigo, depois que a gente tiver maturado ela, tiver mais craque em cima dela, a gente consegue trabalhar com qualquer uma dessas, né, ou outras tecnologias, porque a sintaxe muda, mas a linguagem, a lógica é a mesma. Tá? Então, a maneira, se eu fosse escrever uma receita de bolo
para fazer em PHP, a receita seria a mesma. A maneira de entrada de dados no PHP é diferente do Python, do Ruby, do JavaScript, do C Sharp que a gente está vendo aqui, do Java, do C++, mas tem entrada de dados nessas linguagens, tem o processamento, tem a saída que é o retorno. Eu só tenho que me adaptar à sequência, mas a lógica que eu já memorizei já está funcionando aqui do jeito que eu esperava, certo? E para isso, né, em cima desse nosso primeiro cenário aqui, a gente vai entender um pouquinho sobre variáveis, comentários, identificadores e atribuições, certo? Então, nesse primeiro capítulo que nós tivemos ali, a gente viu justamente o que é o algoritmo e a lógica. Agora, como que eu consigo formatar isso e jogar para dentro, né, do meu código em si? Como é que essas coisas vão funcionar? É o que a gente vai ver no nosso capítulo a seguir, tá bom? Nos vemos já já.